E aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os momentos mais interessantes do dia decisivo do Campeonato Mundial de Blitz, que teve a vitória do Magnus Carlsen, que realmente é uma máquina jogando Blitz. Nesses ritmos rápidos ele é muito bom, mas não foi tão fácil assim. Ele liderou o torneio todo, mas o Duda, que é um grande mestre polonês, ele estava ali na cola até na última rodada, tendo chances, estava meio ponto do Carlsen, então não foi tão fácil assim a vida do Carlsen. Bom, mas antes de começar aqui, mostrar para vocês, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, é só apertar no botão que tem aqui embaixo, o botão para se inscrever, e não se esqueça de acionar aquele sininho também, porque acionando o sininho você vai receber as notificações sempre que eu subir um vídeo novo, ou então começar uma aula ao vivo aqui no canal. Bom, mas então bora lá, né? Vou começar mostrando aqui para vocês como que ficou a classificação final do torneio. Então, o Magnus, ele terminou em primeiro com 17 pontos em 21 rodadas. E o Duda, ele ficou em segundo com 16,5, apenas meio ponto do Carlsen. E depois vem Nakamura em terceiro, completando aí o pódio com 14,5. Mas já é uma diferença bem grande de pontos para os dois primeiros colocados. Então, assim, foi bem emocionante esse final do torneio. O Magnus, assim, eu acho que o Duda, ele foi o campeão entre os humanos. Porque o Magnus, ele realmente é uma máquina jogando Blitz. Né? Não tem como, ele fez um torneio sensacional. Porque o número de pontos que o Duda fez nesse torneio, ele merecia ser campeão. Que ele fez muito ponto mesmo. Só que o Magnus estava jogando o torneio também, né? Bom, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns momentos decisivos de uma partida do Duda, que fez um torneio sensacional, a partida do Karyakin de brancas contra o Duda. E depois eu vou analisar com vocês a partida da última rodada, partida decisiva que o Carlsen jogou de brancas contra o Korobov. Então, esses momentos que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo da partida do Duda, eu acho que assim, foi a melhor partida de Blitz que eu vi, porque os dois entraram ali no apuro de tempo, cada um assim com 5 segundos, outros 5 segundos também, jogando só no incremento. E os dois fizeram lances muito bons, cheio de reviravoltas a partida, por isso que é legal de assistir, né? Esse ritmo de Blitz é muito interessante para quem está assistindo. Bom, então vou mostrar aqui para vocês partida Karyakin de brancas contra Duda, começando aqui dessa posição. Eu já peguei uma posição do meio jogo, que os dois jogadores estão ali no apuro de tempo. Karyakin com 7 segundos, Duda com 3 segundos. E é uma partida muito interessante, como eles conseguem tomar decisões rápidas e decisões boas também, né? Por mais que a partida... na partida tenha acontecido várias reviravoltas, uma hora o Duda fica ganho, uma hora o Karyakin fica ganho, os dois encontram lances muito bons assim com pouco tempo, né? Bom, nesse momento o Duda, que está de pretas, ele está com uma qualidade a mais, mas não é tão simples assim de ganhar a posição, porque o branco tem 2 peões pela qualidade, então ainda está a posição super confusa. E o Duda, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar invadir ali com dama D1, ameaçando dama C1, mas aí cavalo D3 do Karyakin. E agora entra numa posição que tem, aí o preto tem qualidade a mais, só que o branco tá ali com o peão de A passado, não tá nada fácil essa posição. E de repente a posição que o preto tinha vantagem, agora é o branco que tem vantagem, que o branco tem uma ala inteira passada, lá da dama toda. Mas também não é tão simples assim de progredir, porque o rei está nessa ala. Então, quando vai avançando os peões, o rei ele vai ficando exposto. Mas eu acredito que nessa posição o Karyakin está com vantagem. Só que aí nesse momento, depois de dama E1, acho que é um recurso defensivo bem legal do Duda, que ele começa a dar alguns cheques e o rei branco não tem um lugar tão seguro para ficar. E a posição volta a ficar complicada e o apuro de tempo continua. Os dois com pouquíssimo tempo para jogar a partida. Então acabou caindo o peão de A5 ali. Agora o branco tem só um peão pela qualidade. Só que entra no final que o branco tem 2 peões passados, mesmo tendo a qualidade a mais ali, o preto ainda está em apuros, né?
Precisa encontrar alguma maneira de criar contra-jogo. E aí vocês vão ver como que o Duda consegue encontrar recursos nessa posição. Aproveitando aí o peão passado de H. E vai ter um recurso muito fino mais para o final da partida, que eu achei impressionante, assim, ele ter encontrado com tão pouco tempo. Então, o legal de ver Blitz é isso, né? Esses apuros de tempo e como esses jogadores fortes conseguem encontrar lances bons, assim, no apuro, né? Bom, esse momento que eu acho que é um momento bem crítico, porque o branco tá ali com o peão passado de B, tá promovendo, e o cavalo em F2 ele tá controlando a promoção. E o Duda ele vai achar um recurso muito fino para conseguir salvar a partida, porque o preto tá com problemas ali. Então esse que é o momento, esse torre H3 foi sensacional. Aqui o cavalo não pode tomar a torre em H3 que está promovendo em H1. E se o branco promove em B8 ainda tem um cheque em B1. Então esse recurso defensivo foi muito legal. E aí por fim, depois que sacrifica ali a torre no peão que estava para promover, vai entrar numa posição de empate. Porque o cavalo, o preto ele vai tomar o cavalo, só que vai cair numa posição de afogamento. Aí depois de ré F2, a posição ela termina em empate. Então assim, um blitz sensacional esse, né? Tudo muito rápido que acontece ali, os recursos, às vezes não dá para entender bem, né? Mas se depois vocês conseguirem ver com calma ali a partida, eles encontraram lances muito bons com pouco tempo. É impressionante mesmo como que esses jogadores conseguem encontrar recursos assim no apuro de tempo. E é muito divertido também de ver essas partidas. Ali a partida acabou em empate, foi um resultado bem justo, porque a partida foi cheia de altos e baixos ali para os dois jogadores. E eles realmente encontraram muitos recursos, né? Então o empate foi bem justo para essa partida. Bom, agora vamos analisar aqui a partida da rodada final, partida decisiva ali. O Carlsen ele estava meio ponto na frente, então ele precisava ganhar a partida do Korobov para então ganhar o torneio isolado, sem depender dos desempates. Então vamos ver, Magnus Carlsen de brancas contra Korobov, que é um grande mestre que ele está sempre ali na faixa dos 2.700, é um ucraniano que joga bastante bem. Então o Carlsen começou com lance 1 D4, veio o cavalo F6, cavalo F3, E6 e agora ele faz bispo G5. Bom, esse aqui é o ataque torre, que é um sistema de abertura. Geralmente nessas posições do ataque torre, as brancas vão jogar colocando o peão em E3, o outro peão em C3, desenvolvendo o bispo para D3, o cavalo para D2. É um sistema que é muito parecido com o sistema London. Para quem já viu o vídeo que eu fiz aqui explicando como jogar o sistema London, vai perceber que é uma abertura muito parecida. A diferença é que o bispo no sistema London fica em F4 e no ataque torre o bispo fica em G5. A vantagem de ter o bispo em G5 é que em algumas posições, como o cavalo de F6 está cravado, as brancas conseguem jogar um E4 direto, assim conseguindo ficar com o centro. Bom, esse é mais um sistema de abertura. Talvez eu faça algum vídeo em algum momento explicando como jogar o sistema, como jogar o ataque torre também. Bom, mas vamos lá, depois de bispo G5, Korobov fez H6, né, perguntando o que o branco vai fazer com esse bispo, né? O Carlsen jogou bispo H4, que ele não quer ceder o par de bispos imediatamente. Então veio D6. Bom, qual que é a ideia desse lance do Korobov? Ele está querendo jogar G5, atacando o bispo, seguido de cavalo H5, para então pegar o bispo de casas pretas e assim conseguir pegar o par de bispos. E o lance D6 é importante para controlar a casa E5. Assim o branco não tem a possibilidade de jogar um bispo E5 em algum momento. Porque vamos imaginar que as pretas fizessem, por exemplo, G5 direto. Então bispo G3 e cavalo H5. Nessa posição, o branco poderia pensar em bispo E5, assim provocando F6, o que enfraquece bastante o rei das pretas. Então, agora pode voltar o bispo para G3, cavalo G3, HG3, só que esse F6 é um lance que não ajuda em nada a posição das pretas, só enfraquece o rei.
Então por isso que o Korobov ele jogou primeiro com D6, controlando a casa E5. O Kalsin fez C3, que é um lance bem natural para esse sistema. Ele ainda deixa a possibilidade de jogar com E4 em algum momento. Então veio G5, bispo G3 e cavalo H5, com aquela ideia de pegar o par de bispos. O preto ele enfraquece um pouco a ala do rei, porque sempre que os peões avançam, eles vão criando debilidades, eles vão enfraquecendo a posição. Então o G5 ele enfraquece, só que o preto ele pega o par de bispos. Então aqui seguiu, depois de cavalo H5, E4, o Magnus aproveita para pegar o centro, bispo G7, bispo D3, desenvolvendo, cavalo D7 e agora cavalo de BD2. Então as pretas esperam o melhor momento para tomar esse bispo em G3. Ele poderia ter tomado direto, mas seria um pouco precipitado porque define rápido demais. Então ele espera o branco ameaçar em algum momento o cavalo, para daí então jogar cavalo por G3. E enquanto isso o preto ele vai fazendo alguns lances úteis de espera para não definir se vai rocar pequeno ou não. Porque dependendo se roca cedo aqui o preto, ele pode ter alguns problemas. Lembrando que as pretas já fizeram H6 e G5, o que enfraquece bastante a ala do rei. Então aqui seguiu com B6, que é um lance bem flexível, ele não define o que vai fazer com o rei. Ele quer jogar agora com o bispo B7, desenvolvendo. Então dama E2. Em algumas posições, o Kalsin pode pensar em jogar com o bispo A6, para então trocar o bispo de casas brancas. Vamos imaginar que as pretas joguem com bispo B7, dama E7, roque grande. O branco pode ir lá para trocar o bispo que defende o rei das pretas. Então a casa E2 está legal para a dama. Seguiu o bispo B7, cavalo C4, dama E7. É um lance bem natural aqui também. O preto não define se vai rocar grande ou se vai rocar pequeno. Cavalo de FD2. Bom, finalmente as brancas atacam esse cavalo de H5 e o Kalsin ele força o Korobov a tomar uma decisão, se ele vai tomar esse bispo em G3 ou não. Então jogou cavalo por G3, é a ideia das pretas, ele vai pegar o par de bispos, H toma G3 e agora surge uma posição bem complexa no meio jogo, em que as pretas possuem o par de bispos, só que o preto ele enfraqueceu um pouco a estrutura de peões. O branco ele tem a coluna H aberta e tem algumas casas fracas aqui para explorar. Então é uma posição que está equilibrada, mas assim, uma posição que está igual, eu acho, mas existe um desequilíbrio das peças muito grande, essa luta do par de bispos para uma estrutura de peões melhor. Então aqui jogou A6, um lance de espera, é um lance que pode ser útil também em algumas posições, de repente para jogar um B5 às vezes. Nesse momento o B5 não vai funcionar porque tem cavalo A5, mas em outras posições para impedir aquela ideia que eu mostrei antes, a ideia de jogar o bispo A6 trocando o bispo. Então aqui o Kalsin fez F4, aqui o branco parece que começa a tomar a iniciativa com esse F4, porque em algumas posições pode ter ideias de F5, por exemplo. E aqui o Korobov tem uma decisão bem difícil para tomar, porque se ele roca pequeno, já tem a coluna H aberta, e se ele roca grande, tem alguns problemas com o peão de A6, então ele preferiu jogar aqui com D5. Ele começa a jogar no centro. Então o Kalsin fez E toma D5, bispo toma D5, cavalo E3, tocando no bispo de D5, as pretas voltam o bispo, e agora bispo E4. Bom, posicionalmente esse lance do Kalsin é muito bom, porque ele tira o par de bispos das pretas, que era uma vantagem estratégica das pretas, ter esse par de bispos. Então jogou aqui bispo toma E4, cavalo toma E4, as brancas estão com a ameaça de fazer F5 agora, então o Korobov fez o F5 para impedir o F5 das brancas, seguiu o cavalo D2, cavalo F6 e roque grande. Bom, roque grande, lance bem natural, porque agora o preto ele não pode rocar grande também. E nesse momento o Korobov ele toma uma decisão, ele faz um lance que interroga, e aí eu vou mostrar no vídeo para vocês. Depois de roque das pretas, que é um lance que interroga, o Kalsin ele tem um lance que ganha aqui, ele tem um tático, as pretas deixaram passar esse lance, e eu vou mostrar agora para vocês aqui no vídeo da partida do Kalsin de brancas contra o Korobov.
o que aconteceu. Né? Naquele momento as pretas jogaram um F5, atacando o cavalo de E4. Então o Carlsen ele vai voltar o cavalo para D2, como a gente viu ali no diagrama. Cavalo F6, roque grande, e esse que é o momento que era uma decisão difícil. O Korobov ele roca pequeno e leva o golpe cavalo por F5, que agora não é possível jogar E por F5, porque está caindo a dama, e o Korobov abandonou no mesmo momento, e com isso o Carlsen se tornou o campeão mundial de Blitz. Vamos voltar agora para a partida. Então, para quem não acompanhou direito ali no ao vivo, depois de roque aqui das pretas, o Carlsen faz cavalo por F5, e não é possível jogar E por F5, porque está caindo a dama em E7. Bom, então com essa partida ficou definido aí o campeonato mundial de Blitz. Carlsen campeão, e o Duda venceu a partida na mesa 2 e acabou sendo o vice, né? Como eu mostrei ali, a classificação final ficou assim: Carlsen com 17 pontos em primeiro, Duda em segundo com 16,5 e Nakamura completando o pódio com 14,5. Bom, pessoal, então realmente o Carlsen é uma máquina jogando Blitz, né? Foi bem divertido analisar aqui essas partidas, esses 5 dias do Campeonato Mundial de Rápidas e de Blitz também. O de Blitz é muito legal de assistir. Espero que vocês tenham gostado aí desses resumos do torneio. E vamos encerrar por aqui então. E um detalhe, né? Como esse é o último vídeo do ano, eu queria desejar aí um feliz 2019 para todos. E sucesso também para todos que estão assistindo aqui. Bom, então é isso aí, pessoal. Encerrar aí por hoje e até o próximo.